Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana. Acho até que para corretores que nunca pensaram nessa possibilidade de ganho. E aí, mais uma oportunidade. Como gerar renda com vistoria de imóveis? Olha só, vistoria de imóveis todo mundo precisa, né? No momento aí de locação. E é uma área bem bacana. Quem vai falar com a gente é o Wagner Barroso, que ingressou no mercado imobiliário em 2014, utiliza a vistoria de imóveis para aumentar a renda e conseguir crescimento no mercado imobiliário. Fundou a imobiliária W Barroso Imóveis, criou a mais completa formação de vistoriadores de imóveis do Brasil, que já ajudou profissionais de diversas regiões do país a aumentar suas rendas com esta ferramenta de negociação. Wagner, um prazer ter você aqui, estreando na TV Cresce, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero te dar as boas-vindas e uma ótima live para você. Muito obrigado, Simone, e eu quero agradecer também ao Cresce, né, São Paulo, a você, Simone, e aí toda a equipe que compõe essa organização. Então, muito obrigado a todos e todos que trabalham para fazer essas lives acontecerem. E é uma alegria estar aqui, podendo passar para vocês conhecimentos sobre vistoria de imóveis e como você, corretor de imóveis, você pode gerar renda todo mês com vistoria de imóveis. Gostaria de começar parabenizando a todos os corretores que estão dedicando seu tempo para investir em capacitação, em conhecimento, para estar se aperfeiçoando. E o tema da live de hoje, da palestra de hoje, é como gerar renda com vistoria de imóveis. Vistoria de imóveis para locação. Então, a gente vai ensinar vocês sobre isso, porque a gente acredita que a vistoria de imóveis ela pode ser o oxigênio do corretor de imóveis. Sabe que o oxigênio é aquilo que a gente necessita, é uma necessidade nossa. A gente precisa do oxigênio para sobreviver. E a vistoria de imóveis ela pode ser essa renda que vem todos os meses para o corretor de imóveis, que ajuda ele a pagar aquelas contas mensais, até receber aquela comissão gorda da venda que ele vai poder utilizar para realizar os seus sonhos e as suas conquistas pessoais. E eu gostaria eu acho legal, né, quando a gente está numa live, numa palestra, e a gente sabe o que a gente vai aprender nessa palestra, o que a gente vai aprender nessa live. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês nesse slide o que nós iremos aprender na palestra de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, por que começar a trabalhar com vistorias para locação? Então, a gente vai ensinar vocês por que você deve começar a trabalhar com vistoria de imóveis para locação. Segundo item que eu vou passar para vocês aqui, que vocês vão aprender comigo na live de hoje, é quais os benefícios de fazer vistorias de imóveis para locação. Os benefícios para você, corretor de imóveis. Vamos falar também como gerar renda com vistoria de imóveis para locação, mesmo sendo corretor de imóveis que vende e que aluga imóveis. Então, é interessante, quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, eu percebi que no início da profissão, às vezes demora um tempo até você começar a aprender como você vende imóveis, como você atende o cliente, como você faz esse processo se tornar recorrente. Muitas vezes no início, você demora um pouco para você começar a fechar vendas com recorrência. Você tem essa dificuldade. É uma dificuldade que eu tive, é uma dificuldade que eu vejo que muitos corretores de imóveis têm, aquela recorrência na venda. E nesse intervalo de uma venda e outra, nessas comissões gordas que o corretor de imóveis ele recebe, ele tem as contas mensais, né? E aí ele precisa buscar algumas alternativas para que ele consiga ter ganhos mensais, para que ele supra esses custos, né, que ele tem. E existem várias maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras é você utilizar a vistoria de imóveis. Então, eu tive essa dificuldade no início, e aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer locações de imóveis, fazia as vistorias de imóveis nas locações
aqui na nossa imobiliária, e eu comecei a perceber que eu poderia fazer essa vistoria de imóveis também para outras imobiliárias aqui na cidade. Poderia fazer essas vistorias de imóveis para os proprietários que muitas das vezes querem fazer o processo certinho e não tem quem faça a vistoria. Então, comecei a prestar esse serviço, ofertar esse serviço de vistoria de imóveis para as imobiliárias, para os corretores que trabalham com locação aqui na cidade, para os proprietários que precisam de uma vistoria de imóveis nas locações que eles fazem. Então, essa dificuldade que a gente chama, que é uma dificuldade de maturação, né, da profissão. Muitas das vezes, a maturação da profissão é o tempo que demora até você aprender a fazer aquele trabalho, aquela intermediação, aquela venda de imóveis se tornar recorrente. Então, esse tempo de maturação é algo que muitas profissões têm. E a nossa, que é uma profissão que envolve a venda de produtos com valor agregado, então também ocorre isso. E é uma das alternativas que você consegue contornar esse problema do início, né? Que até você aprender como vender imóveis de forma constante, até você aprender como você organizar ali as suas finanças, isso pode acabar ocasionando alguns problemas financeiros, dificuldades financeiras. E a vistoria de imóveis, ela me proporcionou alguns benefícios que me ajudaram a resolver essa questão de dificuldades financeiras até você ter essa forma de trabalho que você vende imóveis de forma constante. Então, eu gostaria de citar para vocês alguns benefícios que a vistoria de imóveis me proporcionou e eu acredito que vai proporcionar para você também. Dos benefícios que a vistoria de imóveis me proporcionou foi ganhos mensais. Porque com a vistoria de imóveis, eu posso fazer vistorias dentro da minha disponibilidade e eu posso fazer todos os meses e aí eu tenho ganho todos os meses com a vistoria de imóveis. Então, um dos benefícios foi ganhos mensais. Outro benefício que a vistoria de imóveis me trouxe, como eu comecei a gerar essa renda com vistoria de imóveis, uma renda a mais que começou a entrar dentro ali de uma disponibilidade de tempo, eu comecei a usar desses ganhos que eu tive com vistoria de imóveis e comecei a investir em capacitação, comecei a investir em cursos para que eu consiga resolver a questão da maturação da profissão, você aprender a vender imóveis de forma constante. Comecei a fazer cursos, comecei a ler livros, comecei a investir em capacitação. Então, o ganho com a vistoria de imóveis me proporcionou também poder investir em capacitação para desenvolver a minha carreira de corretor de imóveis. Outra coisa que eu achei interessante, que me ajudou, foi um benefício para mim tremendo, foi a questão de eu conseguir tocar a vistoria de imóveis junto com a venda de imóveis. Porque a vistoria de imóveis eu consegui escolher uma disponibilidade de tempo. Qual tempo, qual horário, qual dia da semana eu vou fazer vistoria de imóveis, vou fazer um dia sim, um dia não, vou fazer no período da manhã. Então, eu consegui conciliar a minha agenda de trabalho com vistoria de imóveis também com a minha agenda de trabalhar vendendo imóveis, angariando imóveis e trabalhando também com isso. Então, isso para mim foi maravilhoso. Outra questão que é interessante é que quando você começa a trabalhar com vistoria de imóveis, você tem que estudar sobre isso. Você começa a estudar sobre tudo que envolve a vistoria de imóveis para alocação. Você começa a estudar a legislação, você começa a estudar os requisitos de uma boa vistoria de imóveis, e tudo isso vai gerando mais argumento para quando você for falar com proprietários que trabalham com locação de imóveis. Você vai conseguir falar com os proprietários, argumentar, você vai conseguir dialogar melhor com eles, com os inquilinos também, porque você entende, você está especializado nessa questão de vistoria de imóveis. Então, isso tudo é argumento para você na hora que você for angariar imóveis, que você for captar imóveis para você trabalhar. Então, isso vai te dando mais autoridade sobre o assunto e isso te ajuda a ter mais autoridade no sentido de locação de imóveis quando você for angariar um imóvel, captar um imóvel, e você vai poder passar para o proprietário que as suas vistorias de imóveis são vistorias de imóveis de qualidade, que vai resguardar tanto o proprietário quanto o patrimônio dele.
Outra questão também, por incrível que pareça, a vistoria de imóveis me ajudou a vender imóveis. Como assim? Que quando você começa a trabalhar com vistoria de imóveis, você começa a ter um olho clínico. Você começa a olhar os detalhes, olhar os acabamentos, olhar a diferença de um acabamento mais simples, um acabamento mais caro, um acabamento mais elegante, um acabamento mais sofisticado. Você começa a ver que existe uma diferença de um imóvel e você consegue argumentar isso com o cliente que está comprando. Você consegue argumentar com ele por que tal imóvel está com valor mais baixo, porque tem um acabamento inferior, e porque o outro imóvel está com valor mais caro, porque ele tem um acabamento superior, um acabamento de materiais, um acabamento de mobília, um acabamento de piso, de tudo, bancada, cada detalhe do imóvel, você sabe, esse imóvel aqui, o valor dele é 50 mil reais a mais, por conta disso. Isso tudo te ajuda a ter esse olhar mais preciso quando se diz respeito aos detalhes, aos acabamentos do imóvel. Isso ajuda na hora que você está falando com o comprador, você está conduzindo uma pessoa a fazer a melhor escolha para ela na hora de comprar um imóvel, um novo lar para ela e para a família dela. Outra questão também que é interessante é que, atualmente, eu faço vistorias de imóveis para locação. Eu e a minha sócia, né, a gente toca essa parte. A gente faz vistorias de imóveis para locação e a gente continua vendendo imóveis. A gente continua trabalhando com a venda de imóveis, continua fazendo a gestão das locações de imóveis aqui na nossa imobiliária. A gente consegue conciliar. E você precisa, antes da gente passar para vocês sobre você gerar renda, você ganhar o dinheiro com a vistoria de imóveis, que é o que eu vou passar para vocês, como que você pode fazer isso, a gente precisa aprender algumas coisas antes, né? A gente precisa aprender ter um panorama geral sobre a legislação, ter um panorama geral sobre a teoria que envolve aí vistoria de imóveis, para depois a gente aprender também como gerar renda, como vender o serviço de vistoria de imóveis. Então, eu vou passar para vocês, vamos passar para vocês um panorama geral a respeito de vistoria de imóveis, a respeito de legislação que envolve a vistoria de imóveis, para você ter uma noção geral, antes da gente começar a falar sobre você conseguir clientes e você conseguir gerar renda com vistoria de imóveis. Então, primeira coisa, né, que a gente precisa definir aqui bem claro é o que é vistoria de imóveis para locação. O que é uma vistoria de imóveis para locação? Então, existe uma locação de imóvel. Um proprietário tem um imóvel e ele quer gerar lucro com aquele imóvel que está parado, está desocupado. Então, ele tem essa necessidade. Então, ele tem aquele imóvel e ele quer gerar lucro com ele. Ele vai alugar esse imóvel para um inquilino que também tem interesse em um determinado tempo usufruir aquele imóvel e fazer o pagamento do aluguel. Só que por que é importante a vistoria de imóveis nesse processo? Porque esse imóvel ele vai ficar alugado por um inquilino por um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e durante esse tempo, como que o proprietário ele vai conseguir comprovar a forma que ele entregou esse imóvel para o inquilino há 2, 3 anos atrás? Se ele tem a vistoria de imóveis, essa vistoria de imóveis ela se torna uma prova de que o proprietário entregou o imóvel daquela forma para o inquilino. Se ele não tem uma vistoria de imóveis, ele não consegue, o proprietário ou a imobiliária não consegue provar que foi entregue o imóvel naquele estado. Às vezes, com o vidro ali da janela estava em perfeito estado, o piso estava em perfeito estado, tinha lá uma geladeira que estava funcionando, e assim por diante, né? A vistoria de imóveis, ela consegue comprovar de que o imóvel foi entregue daquela forma, no início da locação. Sem a vistoria, você não tem essa prova, você não tem como você provar como estava o imóvel lá no início. O juiz, ele considera a vistoria uma prova de que naquele momento o imóvel foi entregue daquela forma. E no final da locação, como que você vai provar
Aí você tem a vistoria de entrada, você sabe como que o inquilino pegou o imóvel lá no início. Aí chegou lá no fim da locação, o inquilino ele entrega o imóvel. Aí você precisa fazer uma conferência, é preciso ser visto se realmente ele está entregando da mesma forma que estava lá no início da locação. E para isso entra a vistoria de saída, ou a vistoria de desocupação. Essa vistoria de saída, ela vai fazer um comparativo, vai ver se o imóvel está sendo entregue exatamente como estava lá no início. Se tiver itens divergentes, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a janela estava com vidro lá perfeitinho. Aí chegou lá no fim da locação, a janela está trincada. A janela da sala ou do banheiro. Então, isso vai ser apontado na vistoria de saída para que o inquilino possa consertar e entregar como que estava lá no início. Então, a vistoria de saída, ela prova como que está o imóvel no fim da locação. Se tiver itens divergentes, o inquilino ele deve consertar. Se o inquilino não consertar, o proprietário ele tem essa vistoria de entrada, o contrato de locação, a vistoria de saída, ele ingressa com um processo contra o inquilino e ele vai vencer. Ele tem essas provas que defendem ele. Se ele não tiver, aí não tem como, já tem jurisprudência a respeito disso, e aí o proprietário fica com prejuízo. Vamos falar um pouquinho de qual que é o mercado de vistoria de imóveis para locação. Qual que é esse mercado de vistoria de imóveis para locação? Que a gente sabe que todas as locações precisam, nem sempre fazem, mas precisam de uma vistoria de imóveis. Então, vamos pensar no mercado macro. Todos os brasileiros, temos aí mais de 200 milhões de brasileiros, todos eles precisam de um teto para morar, precisam de um lugar para morar. Esse lugar, ele vai ser um imóvel próprio, ou ele vai ser um imóvel próprio, cedido, né? Ou ele vai ser um imóvel alugado. Então, você consegue ter uma ideia aí do tamanho desse mercado de locações de imóveis. Esse mercado gira mais de 200 bilhões todos os anos. Todas essas locações deveriam ter uma vistoria logo no início e uma vistoria no fim da locação. Então, você imagina quantas vistorias nós não temos, quantas vistorias nós temos no Brasil. A imobiliária, a primeira imobiliária a chegar ao nível aí que chamam de unicórnio, a primeira imobiliária a valer mais de R$1 bilhão, é do ramo de locações de imóveis. Nós temos empresas que trabalham só com vistoria de imóveis para locação. Essas empresas, elas só fazem vistoria de imóveis para locação, para imobiliárias, para corretores que trabalham com locação e para proprietários que alugam os imóveis. Tem empresas que só trabalham com isso, que estão em mais de 300 cidades do Brasil. Elas só fazem vistoria de imóveis para locação e estão em mais de 300 cidades do Brasil. Por aí você já consegue avaliar o tamanho desse mercado. E esse mercado de vistoria de imóveis, você pode pegar uma fatia dele. Você pode pegar uma fatia desse mercado e você pode fazer uma quantidade de vistorias. E antes da gente falar mais sobre isso, gostaria de mostrar para vocês aqui um slide que mostra a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 1991. É importante que você entenda isso para a gente estar falando a mesma língua, né? Vamos debruçar aqui um dos incisos mais importantes que fala sobre vistoria de imóveis, e é importante que você entenda isso. Então, quando a gente fala de vistoria de imóveis para locação, a gente remete lá à Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 1991. Lá no artigo 22, a lei ela fala as obrigações do locador. O locador é o proprietário. E no inciso 5º, uma das obrigações dele diz assim, que é fornecer ao locatário, ou seja, fornecer ao inquilino, caso este solicite, ou seja, não é obrigado. A lei está falando aqui que é uma obrigação fornecer ao locatário caso este solicite. Se o inquilino solicitar, ele tem que fornecer. Se o inquilino não solicitar, não tem que fornecer. Só que o maior, quem é mais beneficiado com a vistoria de imóveis é o próprio proprietário. Então, não é uma obrigação, só que quem vai se beneficiar,
quem vai mais se beneficiar com a vistoria é o próprio proprietário. Então, isso a gente cita aqui, mas a gente tem que entender que o maior beneficiário é o proprietário. Então, ele é o maior interessado em fazer a vistoria de imóveis para que ele venha cobrar depois, no fim da locação, como a gente citou aqui. Então, diz assim, fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Então, vamos lá. Descrição. Descrição vem de descrever. Ou seja, a vistoria, ela é um documento escrito. A vistoria é um documento escrito. É um laudo escrito. As fotos, o vídeo, são complementos que vão ajudar a vistoria. Mas a vistoria aqui na lei do inquilinato diz que é uma descrição, ou seja, é um laudo escrito, é uma vistoria por escrito. Pode ser um documento à parte, pode estar dentro do contrato de locação, mas é um documento escrito, de uma descrição, e essa descrição tem que ser minuciosa, ou seja, tem que ser detalhada. Quando a gente fala da mobília que está ali dentro, precisa citar quais são os materiais daquela mobília, qual é o material daquela pedra que tem ali na cozinha. Aquela pedra que tem na cozinha, ela pode ser granito. Aquela pedra que tem no balcão da cozinha pode ser de mármore, pode ser de silestone, pode ser de vários materiais. Então, você precisa citar exatamente qual que é o material. O piso pode ser um piso de cerâmica, pode ser um piso de laminado, pode ser um piso de porcelanato. Então, você precisa descrever minuciosamente tudo que tem no imóvel. Tudo. Do teto ao piso. Você precisa fazer essa descrição detalhada. Então, por isso que o trabalho do vistoriador de imóveis é um trabalho que ele precisa se capacitar, ele precisa aprender a fazer isso, né? Você vê que, depois a gente vai citar um pouco mais sobre isso, mas você vê que o próprio proprietário pode fazer essa vistoria. Agora, uma coisa é uma vistoria, outra coisa é uma vistoria bem feita e outra coisa é uma vistoria mal feita. Então, uma vistoria bem feita, que vai resguardar as partes, que vai resguardar principalmente o proprietário e a imobiliária, ela precisa seguir esses critérios. Tem que ser minuciosa. Todos os itens têm que ser bem detalhados. E tem que citar quando de sua entrega. Então, tem que citar quando que está sendo feita essa vistoria. Está sendo feita lá no início da locação, está sendo feita lá no fim, tem que citar a data, para situar o juiz a respeito disso. Com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Então, todos os defeitos que tem no imóvel, eles precisam ser citados. Tem defeito, a torneira está pingando, o vidro está quebrado, tem riscos. Quais defeitos tem nesse imóvel? Ele precisa estar na vistoria. Tem que estar expressamente citado na vistoria os defeitos, né? E muitas das vezes, né, a pintura, né, alguma situação, ela não está em perfeito estado. Muitas vezes tem um defeito ali. E o proprietário, às vezes, pede para o vistoriador, pede para a imobiliária para não colocar aqueles defeitos na vistoria. Mas está aqui muito claro na lei do inquilinato e quem está fazendo a vistoria é responsável por ela, que tem que citar os eventuais defeitos existentes no imóvel. Então, quem está fazendo a vistoria tem que deixar muito claro, muito retratado exatamente como está o imóvel. Então, a vistoria, ela não é feita para favorecer uma pessoa, para favorecer o proprietário ou para favorecer o inquilino. A vistoria ela é feita para registrar exatamente como está o imóvel. Então, exatamente como está cada item no imóvel tem que estar escrito na vistoria, para resguardar ambas as partes. Outra coisa, agora a gente vai pular aqui para um outro assunto, que muitos me perguntam também, Wagner, não, bacana essa questão aí da vistoria, mas quem pode fazer vistoria de imóveis, né? Quem pode? Você vê que pela própria lei do inquilinato, até o proprietário pode fazer a vistoria. Então, quem pode fazer vistoria de imóveis? A vistoria de imóveis, ela não tem a pessoa para fazer vistoria de imóveis, pode ser o próprio proprietário, pode ser uma pessoa com mais de 18 anos, uma pessoa que sabe ler e escrever,
todas as pessoas que têm mais de 18 anos, sabem ler e escrever, pode estudar, pode se capacitar para fazer uma vistoria. É diferente de um médico que tem que ter um curso, tem que ter um CRM, ou o próprio corretor de imóveis, que tem que ter o curso, tem que ter o Cresce. A profissão de vistoriador de imóveis não é uma profissão regulamentada, que tenha um órgão fiscalizador, que você precisa fazer. Não existe faculdade de vistoria de imóveis para locação. É algo que o próprio proprietário poderia fazer. Então, o que você precisa é você se capacitar. Você precisa aprender a fazer vistoria de imóveis, porque quando você vai prestar esse serviço para alguém, você tem essa responsabilidade por essa vistoria que você está fazendo. E aí você precisa aprender como fazer isso. Mas quem pode, 18 anos ou mais, você já pode se capacitar para você fazer vistoria de imóveis para locação. E aí entra, mas é aí, Wagner, mas como que eu vou ser vistoriador de imóveis? Como que eu vou me capacitar? Aí você tem duas opções. Uma opção, você pode trabalhar numa empresa de vistoria de imóveis. Então, você entra lá numa empresa, você trabalha com essa empresa, e essa empresa ela vai te ensinar, vai te dar treinamento, e você vai aprender nessa empresa como fazer vistoria de imóveis. Uma outra possibilidade é você fazer um curso sobre vistoria de imóveis para locação. Um curso presencial ou um curso online. Então, você tem essas duas opções. Ou você trabalha numa empresa, para essa empresa te dar treinamento, te capacitar, ou você faz um curso presencial ou um curso online que te capacite a fazer vistoria de imóveis para locação. Ou seja, o primeiro passo, se você fala, não, bacana, eu quero ganhar dinheiro com vistoria de imóveis, é você se capacitar. Você se capacita e você pode começar a trabalhar nessa profissão. Aprender como fazer uma vistoria de imóveis bem feita. E precisa ter essa capacitação, porque a imobiliária, ela sabe que a vistoria de imóveis é uma parte importante do processo de locação. Ela quer uma vistoria bem feita para não dar dor de cabeça para a imobiliária. Então, para ela contratar uma pessoa para fazer essas vistorias, ou várias pessoas, né, para fazer essas vistorias para a imobiliária, ela precisa que a pessoa tenha experiência ou ela tenha capacitação para fazer uma vistoria bem feita. E o que faz o vistoriador de imóveis? O vistoriador de imóveis, ele vai fazer vistoria de imóveis para locação, vai fazer essa vistoria de entrada, ele faz também vistoria intermediária, que é durante a locação, o proprietário pode pedir que tenha uma vistoria lá no meio da locação. Ele faz também para mostrar como que está o imóvel lá no meio da locação. Ele faz também a vistoria de saída, que é essa vistoria de desocupação. Quem faz isso é esse profissional, vistoriador de imóveis. E agora entra, né? Wagner, como que eu começo? Então, já entendi que o mercado é imenso, já entendi que é algo que eu posso aprender para eu fazer. Então, eu vou falar para vocês como gerar renda com vistoria. Qual que é o leque de opções para você gerar renda com vistoria de imóveis? Então, você pode trabalhar para uma opção. Eu vou falar aqui várias opções, tá? Uma opção, você pode trabalhar para uma imobiliária só. Você trabalha para uma imobiliária só e faz só vistoria de imóveis para aquela imobiliária. Outra opção, você pode trabalhar numa empresa de vistoria de imóveis para locação, você trabalha com carteira assinada. Essa é uma outra opção. Você fica ali full time, carteira assinada, e você faz vistorias de imóveis para essa empresa. Outra opção, que eu acho que é mais interessante, é o que a gente está abordando aqui, é você prestar esse serviço de vistoria de imóveis para as imobiliárias, dentro da sua disponibilidade de tempo. Então, você faz a sua agenda, você faz a sua disponibilidade de tempo, quais dias você quer fazer vistoria, quais horários você quer fazer vistoria de imóveis, e você presta esse serviço para as imobiliárias que trabalham com locação aí na sua cidade, aí na sua região. Você presta esse serviço para os corretores que trabalham com locação. Você faz a vistoria de entrada, a vistoria de saída deles. Você pode também divulgar e fazer essas vistorias de imóveis para os proprietários da sua cidade que precisam de uma vistoria de entrada. Estão fazendo a locação direto, precisam de uma vistoria de entrada ou precisam de uma vistoria de saída. Você pode prestar esse serviço e fazer somente essa vistoria para o proprietário ou somente essa vistoria para a imobiliária ou para o corretor de imóveis com locação. Você só vai fazer a vistoria de entrada e só vai fazer a vistoria de saída.
essa vistoria vai ser remunerada por cada vistoria que você faz. Você pode fazer essas vistorias dentro da sua agenda. Você pode, olha, na segunda-feira, na parte da manhã, eu vou disponibilizar para fazer vistorias. Ou na segunda, na quarta e na sexta, no período da manhã, eu vou fazer vistorias. Ou todos os dias à tarde eu vou fazer vistoria. Ou na segunda e na quinta-feira, o dia todo, eu vou fazer vistorias. Você pode mesclar o tempo que você quer disponibilizar para você fazer as vistorias. Você consegue, como você vai ser um prestador de serviço autônomo, você consegue conciliar a sua agenda. E aí você faz as vistorias de imóveis e continua trabalhando, vendendo imóveis, alugando imóveis com a sua profissão. Como atualmente eu faço. Eu faço vistorias de imóveis, eu e a minha sócia, a gente faz vistorias de imóveis para as imobiliárias e eu continuo trabalhando, vendendo imóveis, angariando imóveis, continuo trabalhando normal. Então, é um ganho a mais, é um ganho que vai entrando todo mês e você pode trabalhar no início com o CPF, você pode trabalhar com o seu CPF e depois, se você quiser, você pode abrir o seu CNPJ. Sendo um valor maior, né, que você começa a ganhar com vistorias por mês, por questão de tributação, você paga menos impostos no CNPJ. Mas aí você pode iniciar com o seu CPF fazendo vistorias de imóveis, né? E aí você pode, tendo um volume muito grande, aí você começa para pagar menos impostos, você pode ir para o CNPJ. E você consegue definir a sua agenda. Outra opção também é você abrir uma empresa de vistoria de imóveis. Aí você vai fazer só vistoria de imóveis, você vai contratar vistoriadores que vão fazer a vistoria de imóveis para você, você vai estar buscando mais mercado, buscando mais clientes, e você vai ter os vistoriadores fazendo as vistorias para você. Como eu comentei, que tem empresas que só trabalham com vistoria de imóveis para locação e estão aí em mais de 300 cidades do Brasil. E o legal também é que a vistoria de imóveis, tem muita gente que me pergunta, quanto tempo demora uma vistoria de imóveis? Não tem um tempo exato, né? Vai depender do tamanho do imóvel. Um imóvel pequeno pode levar de 1 hora a 2 horas o tempo de você fazer uma vistoria de imóveis. Imóveis maiores pode levar 4 horas, pode levar um dia inteiro, pode levar 2 dias para você fazer uma vistoria. Só que quanto maior o imóvel, também o valor que você vai receber por essa vistoria é maior. Então, imóveis pequenos você faz num tempo mais rápido e você recebe um valor menor. Imóveis maiores, você gasta mais tempo, mas você também é remunerado, você ganha mais também por você fazer essa vistoria. Então, não tem um tempo exato, vai depender muito do tamanho do imóvel, se ele tem mobília, se ele não tem, mas ser remunerado muito bem pelo tempo que você está usando ali, fazendo essas vistorias de imóveis para locação. E quanto se ganha por uma vistoria de imóveis? Beleza, eu faço uma vistoria aqui, quanto que eu recebo por vistoria? Vai variar de cidade para cidade, quanto que você vai receber por vistoria de imóveis. Vai variar, em Curitiba é um valor, em São Paulo é outro, no Rio de Janeiro é outro, em Goiânia é outro, cada cidade vai variar. Então, precisa fazer uma pesquisa aí de mercado para você entender qual que é o valor praticado aí na sua cidade. Um valor pode ir de R$80 a R$100, R$200, R$500, R$1.000 e etc. E por aí vai, depende muito do tamanho do imóvel. Mas em média, aí, vamos dizer, em média, na maioria das cidades, é de R$80 a R$150 uma vistoria de imóveis no imóvel pequeno. E como conseguir meus primeiros clientes? Como eu consigo os meus primeiros clientes para trabalhar com vistoria de imóveis para locação? Você pode abordar, para começar, você pode abordar os corretores de imóveis e as imobiliárias que trabalham com locação que você já conhece. Sabe aquele corretor de imóveis que você já conhece, é seu colega, você conversa? Aquele gerente de imobiliária que trabalha, o gerente da locação de uma imobiliária aí da sua cidade, que você conhece também. Você pode começar abordando e ofertando seu serviço de vistoria para essas pessoas. Ali você já consegue os seus primeiros clientes. Depois, você pode abrir para você começar a abordar corretores de imóveis que trabalham com locação e imobiliárias que trabalham com locação. Você começa a ofertar o seu serviço para eles.
Você também pode... uma coisa importante quando a gente fala de você estar abordando é que você vai abordar um grande número de pessoas, um grande número de imobiliárias e corretores de imóveis que trabalham com locação, e um pequeno número vai fechar com você. Então, esse grande número que não fechou com você, é interessante que você continue mandando conteúdos para eles, continue mandando uma mensagem, você postou alguma coisa no Instagram relacionada à vistoria, você manda para essas pessoas, porque pode ser que hoje essa imobiliária não esteja precisando de mais uma empresa de vistoria de imóveis, mas pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses ela precise. Se você está constantemente ali presente, ela vai lembrar de você. E outra coisa também interessante é que as imobiliárias, normalmente, se ela tem um volume muito grande de locações todo mês, ela não vai pegar uma só pessoa para fazer a vistoria de todas as locações dela. Se ela faz lá 100 locações por mês, 500 locações por mês, ela vai ter vários vistoriadores de imóveis que vão prestar serviço para essa imobiliária, ou várias empresas de vistorias que vão prestar serviço para essa imobiliária. Então, quando você vai ofertar o seu serviço para uma imobiliária, é bom você perguntar quantas locações ela tem, e aí você já informar também qual que é a sua disponibilidade. Se essa imobiliária ela tem um volume lá de 100, 200 locações por mês, você pode já informar, olha, eu tenho disponibilidade aqui na minha agenda atualmente de fazer 10 vistorias por mês, 5 vistorias por mês, 20 vistorias por mês, 40 vistorias por mês, aí dentro da disponibilidade que você escolheu deixar na sua agenda para você fazer as vistorias. Então, você tem essa flexibilidade e você já vai alinhando as expectativas suas com a imobiliária. Ou seja, você viu que o mercado de vistoria de imóveis é enorme. Eu mostrei para você como que você pode conseguir clientes, como você pode começar esse trabalho, começar a fazer vistoria de imóveis, conseguir os clientes para você estar fazendo. Você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem como você abordar as imobiliárias na sua região e começar a ofertar esse serviço. Que esse mercado de vistoria de imóveis é enorme, que você pode gerar ganhos mensais com vistoria de imóveis paralelo à sua carreira de corretor de imóveis, como eu faço atualmente. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, né? Que eu sempre falo quando eu estou fazendo live, quando eu estou fazendo palestras, que é o que o conhecimento vale mais do que dinheiro. Conhecimento certo que você aprende, o conhecimento que você aprende, que você coloca em prática, esse conhecimento ele vale muito mais do que dinheiro, porque você pode usar desse conhecimento para você estar gerando renda e esse conhecimento não acaba, continua com você. Então, quando você está investindo, quando você está se capacitando, quando você está estudando, você está adquirindo conhecimento e esse conhecimento, você colocando ele em prática, ele vai fazer você gerar cada vez mais renda, que nem, por exemplo, o conhecimento da vistoria de imóveis para locação. E para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, você quer receber, você quer ter acesso, você quer ver mais conteúdos sobre vistoria de imóveis para alocação, a gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente tem vídeos falando sobre a vistoria de imóveis, que a gente fala mais sobre esse assunto. A gente tem também o nosso Instagram. Você tem alguma dúvida a respeito dessa live? A gente deixou também aqui o nosso e-mail também para você poder encaminhar para a gente. Se você não estiver no ao vivo, né? Você vê essa live depois dela ter acontecido, você tem o nosso e-mail também para você estar tirando dúvidas com a gente. Simone, se tiver comentários ou dúvidas, a gente está aí à disposição de vocês. Pessoal, Wagner, vamos então mandar um abraço para o Anderson, que sempre acompanha as nossas lives, ele tá nos vendo lá de Tambaú. Boa noite a todos, boa live. Corretor de imóveis, Irão Moreira, também está acompanhando a gente. Washington Rodrigues
Tá vendo a gente lá de Águas Claras, Distrito Federal. Boa noite, Washington. Bacana a sua participação. Aldo Sobrinho, boa noite. Castelo Imóveis. Olá, Castelo Corretor, Distrito Federal. Que bacana o pessoal do Distrito Federal com a gente. Cícera Pereira, boa noite, Cícera. Kelly Freitas, parabéns, Wagner, excelente conteúdo. Olha só, excelente mesmo. Agora, o que eu queria saber de você, Wagner, é o seguinte: você acha que hoje em dia as pessoas estão mais atentas à importância dessa vistoria, de uma vistoria, eu digo, bem feita, olhando os detalhes mesmo, para que ninguém seja, entre aspas, punido, vai? Nem o inquilino e nem o proprietário, para que ninguém saia perdendo? Você acha que está crescendo essa necessidade de uma vistoria feita ali com capricho? Sim, sim, é algo que a gente vê que é uma necessidade do mercado, né? Porque conforme o tempo vai passando, o mercado imobiliário ele tem que ir avançando, ele tem que ir se desenvolvendo. Então, em muitos aspectos, o mercado imobiliário ele já está avançando. E também nesse sentido de vistoria de imóveis para alocação. Então, a gente vê que cada vez mais imobiliárias e corretores de imóveis estão terceirizando esse serviço de vistoria para uma pessoa que é especializada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que se capacitou, uma pessoa que faz vistoria de imóveis, para evitar aquela dor de cabeça, aquele pepino, aquela preocupação, aquele desgaste, né? E quando a gente fala de uma imobiliária que trabalha com locação de imóveis, de um corretor que trabalha com locação de imóveis, esse serviço que ele tem, ele trabalha em cima disso. E todo esse processo que ele tem da locação de imóveis é o serviço que ele oferta para o cliente dele. Então, quanto mais ele vai melhorando cada pedacinho desse processo da locação de imóveis, ele vai gerando uma experiência cada vez melhor para o proprietário e para os inquilinos, e isso vai fazendo com que ele consiga fidelizar aquele cliente. Então, ele teve um bom processo de vistoria de imóveis lá no início e no fim, e aquele proprietário fica contente, fica feliz, e ele fideliza com aquela imobiliária. Então, é um dos processos que a gente pode utilizar para a gente melhorar o nosso serviço de locação de imóveis para os nossos clientes, né? Então, Wagner, eu já ouvi alguma coisa assim, por exemplo, não me lembro exatamente a palavra que foi usada, mas não, o inquilino não estragou determinada peça. Isso é uma questão do uso, é desgaste, é o tempo mesmo, desgaste natural. Como saber imagino que seja uma linha muito tênue, né, entre uma coisa e outra, quer dizer, você estragar ou de repente não cuidar bem de uma peça ou a ação do tempo. Como é que fica, né, nesse momento, nessa hora? A gente está falando aqui, vamos dar um exemplo de uma pedra de mármore, que é delicada. A gente sabe que uma pedra de mármore, se você deixar alguma coisa vazando ali, uma coisa colorida, pode ser um sabonete mesmo, ou uma peça de metal que ficou ali na umidade, ela vai marcar. E aí? Como fazer nesse caso? O que é desgaste natural, a lei do inquilinato, ela já prevê que é possível, né? Se teve um desgaste natural, você não pode cobrar isso do inquilino. Então, o que é considerado desgaste natural, que é aquele desgaste por uso, que são pequenas coisas que podem acontecer, então isso você não pode estar cobrando do inquilino. Por exemplo, você tem lá um piso laminado, esse piso laminado, normalmente, por usar ele, até mesmo quando você aluga para o inquilino, tem pequenos risquinhos, assim, são riscos mínimos que você vê, então isso daí vai considerar um desgaste natural. Mas agora, você tem aquele piso laminado, ele tinha só esses risquinhos de nada, e de repente tem um risco enorme lá, que a pessoa arrastou um móvel, aí, ou quebrou, teve uma trinca, então já foi um dano causado. Quando se trata de um dano que foi causado a um item, esse dano o inquilino ele deve consertar. Então a gente tem que entender que há essa diferença, um desgaste pequeno, uma coisa que ocorreu ali porque passou 1 ano, 2 anos, 3 anos de alocação, você não vai cobrar no inquilino.
mas houve um dano, foi um dano causado, aquele vidro quebrou, aquela geladeira parou de funcionar, algo que aconteceu, então aí você vai ter que sim cobrar do inquilino. Então, se houve um dano naquela peça, um dano naquele item, aí você vai cobrar do inquilino. Ok, olha só. A Kelly Freitas está perguntando: você oferece esse curso de vistoria? Você tem algum curso? Tem, né? Você já formou várias pessoas. Temos, a gente tem atualmente uma das formações mais completas de vistoria de imóveis do Brasil. Então, a gente tem uma formação que a gente ensina como ser vistoriador de imóveis e como também conseguir clientes para você estar gerando renda com vistoria de imóveis. Tá. Fala uma coisa para mim. Olha só o Anderson. Sou advogado e logo estarei inscrito no Cresce, no Cresce-SP. Gostaria de saber como posso explorar minha formação nesse mercado. Sua formação de advogado, isso? Ele diz o seguinte: sou advogado e logo vai estar inscrito no Cresce, vai ser corretor também. Gostaria de saber como posso explorar minha formação nesse mercado. Acho que ele está dizendo, como corretor, como é que eu posso começar a explorar essa parte de vistoriador? É isso que eu entendi. Um pouquinho antes ele perguntou: gostaria de saber se você tem algum curso para indicar, se tem algum livro lançado. Acho que é isso mesmo. Ele talvez tenha visto, né, Anderson, uma oportunidade como corretor de exercer essa função de vistoriador. Ah, bacana, bacana. Então, o primeiro passo, né, que a gente diria seria o nosso canal no YouTube, né? O nosso canal no YouTube tem muitos conteúdos gratuitos sobre vistoria de imóveis para locação. Então, esse seria um primeiro caminho para você estar se habituando, você estar estudando sobre o tema, você ver se é isso mesmo que você quer, se você gosta. Então, o primeiro passo seria estar vendo os vídeos, os conteúdos gratuitos que a gente tem no nosso canal no YouTube, e para aqueles que quiserem depois se aprofundar, tem também a formação completa. Tá, mas então... é interessante, né? Ele pode sim, ele é advogado, ele sendo corretor de imóveis, ele consegue sim, ele está fazendo, como eu comentei nessa live, ele está fazendo as vistorias de imóveis dentro de uma disponibilidade de tempo que ele determinar. Ele pode fazer só na segunda, na quarta e na sexta pela manhã, fazer 2 dias na semana, ele consegue conciliar, e a vistoria é um ganho a mais, é uma renda a mais que vai entrar todos os meses para esse profissional. Daí ele se programa, né? Faz uma programação pelo horário dele, como é que ele consegue atender esses pedidos, né, de vistoria. O Sérgio Otávio está mandando para a gente um boa noite para você, Sérgio. E olha só, eu quero agradecer você, Wagner, por ter trazido esse conteúdo, né? Que a gente começa a pensar, poxa, realmente é mais uma atividade para o corretor de imóveis e importante para a sociedade, a vistoria, tanto para o dono do imóvel quanto para o inquilino, para as duas partes, o locador e o locatário. E eu quero que a gente coloque mais uma vez, vou pedir para o Gilberto colocar no vídeo mais uma vez os seus contatos, para as pessoas que quiserem procurar seus vídeos no YouTube, ou, de repente, se quiserem participar, você tem cursos online, né? Isso, tenho cursos online, eu tenho um curso online, né, que é a formação do historiador de imóveis profissional, que eles podem acessar e emitir certificado no final, tudo mais. Tem também o meu e-mail aqui, né, para quem quiser tirar dúvidas a respeito disso, também tem o nosso e-mail. Tá, então, para quem tem interesse no curso e ter mais informações sobre isso, o e-mail wbarrosocorretor, tudo junto, @gmail.com. Washington Rodrigues, lá de Águas Claras. Você tem alguma dica sobre franquia de empresas especializadas em vistoria de imóveis para locação? Se eu tenho alguma dica? Olha, eu não tenho nenhuma em específico assim para tá indicando. Então, vocês podem estar pesquisando até mesmo por questão da abrangência, né? Você tem que ver na sua cidade qual franquia está trabalhando aí na sua cidade, né? Então, você pode jogar, por exemplo, Águas Claras, Distrito Federal, né? Você pode jogar na sua cidade Águas Claras, vistorias de imóveis para locação. Aí vai aparecer
as pessoas ou as empresas que trabalham com vistoria de imóveis para locação aí na sua cidade. E aí você testa o serviço deles e vê se você gosta, se não gosta, mas esse já é um bom início. Quer dizer que esse nicho de empresas e franquias só que oferecem trabalho só de vistoriador, isso é uma coisa que está crescendo em todo o país, pelo que eu estou entendendo, né, Wagner? Está ampliando Sim. bastante. Tá ampliando bastante, porque cada vez mais as imobiliárias e os corretores de imóveis que trabalham com locação estão terceirizando esse serviço. Não é todos que terceirizam, mas cada vez mais vai aumentando essa quantidade de imobiliárias e corretores de imóveis que trabalham com locação, eles estarem terceirizando para as empresas ou profissionais que são especialistas nisso, para eles melhorarem o serviço deles para o cliente, para fidelizar cada vez mais os clientes. Para fazer uma vistoria, para ter um documento padrão, né? A pessoa já vai com outro olhar, né, na vistoria. Se ele faz só aquilo, aquele trabalho, tem muita experiência, ele já vai com o olho clínico, né? A Daniela Lopes também está com a gente. Obrigada, Daniela. E eu gostaria, Wagner, de te agradecer por estar aqui com a gente, agradecer a todas as pessoas que estão mandando mensagem, vocês que nos acompanharam durante toda essa live. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a gente tem mais uma live. Equilíbrio entre trabalho, família e vida. Como fazer essa organização, como nos organizarmos, né? Porque hoje em dia é toda uma correria, então tem que ter equilíbrio. Você que está nos acompanhando agora, dá um tempinho que daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, então tem mais conteúdo de qualidade para você, tá bom? Wagner, mais uma vez, muito obrigada por ter trazido esse conteúdo para a gente. Em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, da nossa diretoria toda, seja bem-vindo, foi excelente a sua estreia e a gente espera que você volte em 2022, tá bom? Muito obrigado, Simone, e eu agradeço a todos do Cresce de São Paulo pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando esse conhecimento, esses ensinamentos. Que são muito importantes para todos nós, né? Então, pessoal, obrigada, boa noite e até uma próxima. Tchau, Wagner. Tchau, tchau. Tchau.